Shalom Aleichem. É muito bom estar convosco e cheios de gratidão queremos nos expressar e demonstrar alegria em tê-lo como nossa companhia neste Shabat, memorial da criação de Deus, mandamento do seu decálogo registrado em Êxodo, capítulo 20, verso 8. Felizes por este dia, recebemos o Shabat com as luzes acesas. O livro de Números, capítulo 8, verso 19, nesta paraxá da semana que se chama Behalotecha, diz assim: E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, tenho dado para ministrarem o ministério dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazer expiação pelos filhos de Israel, para que não haja praga entre eles, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fizeram Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel lhe fizeram. E os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes. E Arão ofereceu por oferta movida ao Senhor, e Arão fez a expiação por eles para purificá-los. E depois vieram os levitas, verso 22 desta paraxá, Behalotecha, para exercerem o seu ministério na tenda da congregação, perante Arão e perante os filhos, como o Senhor ordenara a Moisés, acerca dos levitas, assim fizeram. Deus escolheu uma dentre as 12 tribos de Israel para o exercício do sacerdócio. Esta era a tribo de Levi. A tribo de Levi seria responsável pela expiação dos filhos de Israel, pelos sacrifícios a serem executados, pelo movimentar da tenda de uma maneira física, montando o tabernáculo e desmontando o tabernáculo. Seria responsável pelo cuidado com os utensílios do tabernáculo, mas em especial todos esses cuidados teriam o direcionamento para o que se chama expiação, com o sacrifício, com o holocausto, com a morte do animal inocente que pagava pela transgressão, pela iniquidade, pela desobediência do homem. Deus não tem prazer na morte, mas o homem buscou a necessidade de remissão diante da sua decisão arbitrária em optar pelo erro. O que seria feito? Entendemos que mais prático, ou quem sabe fácil, seria o Eterno eliminar a humanidade pecadora e fazer nascer um homem segundo o seu propósito, para que o pecado não mais existisse e, em consequência disso, nenhum animal inocente mais pudesse ou devesse ser morto. Mas não foi assim que aconteceu. O profeta Isaías, no capítulo 24, diz: a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem os mandamentos, quebram os estatutos, mudam a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Interessante a misericórdia de Deus, que mesmo diante da desobediência, da quebra dos estatutos, da aliança eterna, nos diz o profeta que a maldição há de consumir a terra,
mas neste momento específico, alguns homens restarão. Obviamente que esses homens que estarão não fazem referência aos salvos, são os sobreviventes desta maldição que há de assolar o planeta. Mas enquanto este dia não chega, o importante seria entender ou compreender a forma através da qual somos perdoados, uma vez que não existe templo, não existe sacrifício de animais, o animal não é imolado, não temos a prática do holocausto, de que forma o homem pode alcançar o perdão ou como ele pôde alcançar o perdão depois da destruição do templo? A resposta é uma só: Yeshua, nosso Mashiach, o judeu, raiz e geração de Davi, estrela resplandecente da alva. No livro de Hebreus, capítulo 9, nos diz a respeito de Yeshua. O Mashiach, verso 24, não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então Yeshua, na sua morte, quando Mateus capítulo 27 diz que o véu do templo se rasgou, ele adentrou até a presença do Pai naquele momento e não no outro, para trabalhar como nosso mediador, nosso intercessor, nosso advogado, porque não há nenhum outro senão somente ele, diz os escritos de Timóteo. Há um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, o homem. E ele adentrou até a presença de Deus por ocasião da sua ressurreição e ascensão aos céus posteriormente. Mas, diferente dos animais que eram oferecidos diariamente, Yeshua não se ofereceu muitas vezes. O livro de Hebreus, na sequência, no verso 25, diz: nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote entra cada ano no santuário com sangue alheio, no dia de Yom Kippur, dia 10 do mês 7º, chamado dia da expiação. De outra maneira, verso 26 de Hebreus 9, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Yeshua se ofereceu uma única vez para aniquilar os pecados. Não foram muitas vezes. Não ocorreu como no caso dos animais que morriam diariamente no sacrifício da manhã, no sacrifício da tarde, no dia 10 do mês 7º, o dia de Yom Kippur, quando não era somente um animal, mas vários que eram oferecidos em sacrifício para a purificação e expiação dos pecados dos filhos de Deus, da sua nação. Yeshua se ofereceu pelo homem uma única vez, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, foi o que aconteceu com Yeshua, nosso Mashiach, vindo depois disso o juízo, assim também o Mashiach, verso 28, se ofereceu uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Yeshua trouxe a redenção eterna. Não foi por sangue de bodes, no verso 11, e no verso 12 de Hebreus 9 diz assim, não foi por sangue de bodes, não foi por sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue Yeshua entrou no Santo dos Santos e efetuou uma eterna redenção. Quando ascendeu aos céus o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, efetuou uma redenção eterna diante da sua morte e derramamento de seu sangue. Alcançou a vitória diante do fato inegável de ter ele vencido a morte por conta da sua obediência e dedicação ao Deus Criador e, o mais importante, aparecer a segunda vez aos que o esperam para a salvação. Assim como os levitas, trabalhando outrora no que se chama Antiga Aliança, para evitar a mortandade dos filhos de Israel,
cumprindo com um papel sacerdotal e os cuidados da vida espiritual para com o povo, e Yeshua, em defesa do homem que o ama, que ama a sua palavra, que segue os mandamentos do Eterno, morreu para que aqueles que aceitassem a expiação, o sacrifício que traz a vida, pudessem ter um encontro definitivo na sua vinda para a salvação eterna. Uma vez morreu Yeshua, mas ressuscitou. Na carta de Coríntios, o apóstolo Shaul diz que ele ressuscitou e por isso a nossa fé não decorre em vão. E se ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Yeshua é a realidade da expiação. Yeshua não é sombra, mas a realidade do que Deus teve e tem em mente em relação ao homem. Que o homem possa se encontrar com o Criador, buscar um retorno ao que chamamos Techuvá, arrepender-se de seus pecados e buscar através de Yeshua, o judeu, de Yeshua, o Mashiach, a expiação destes pelo sangue do Cordeiro, e ter assegurado pela misericórdia de Deus e seu infinito amor a salvação no dia de amanhã, quando Yeshua há de vir e novamente colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, dando início a uma era de paz, de equidade e de justiça, onde os animais não mais serão mortos, mas viverão em paz. O leão comendo palha como boi, uma criança brincando na cova do basilisco, menino de peito. Aqueles a quem o Senhor salva pela misericórdia e pela bondade através de Yeshua Mashiach poderão vivenciar a paz por toda a eternidade. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. Você fica agora com algumas imagens de nossa congregação. Shalom Aleichem, Lehitraot. Até a próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.